Conforme a gente anunciou desde a escalada do programa, né? Hoje uma temática especial. Aliás, a gente vem empurrando essa temática desde a quarta-feira de cinzas, que a gente não teve programa por conta da apuração. E a gente ontem fez uma rodada no grande expediente aqui envolvendo a pauta volta às aulas. Ontem a gente ouviu empreendedores, pessoal que foi fazer as compras, que se planejou para atender essa demanda da volta às aulas. E um projeto de contraturno também, que a Brinquedoteca espaço para brincar, né? Brincar e aprender, é a Brinquedoteca. E hoje a gente reservou para falar um pouquinho sobre a ótica aí do poder público, né? A gente convidou a secretária de Estado da Educação, professora Sandra Casimiro, e o conselheiro tutelar da Zona Oeste de Macapá, o José Dias Paz Neto, que eu chamei erroneamente de João Dias, né? É José Dias Paz Neto. Eu e o José somos cavalheiros. Vamos ouvir primeiro a saudação da dama aqui, que é a secretária Sandra. Tudo bem, secretária? Oi. Seja bem-vinda de volta aqui à Diária FM e ao programa Ponto de Encontro. Obrigada, Kleber, pela recepção e pelo espaço, né? Sempre um prazer estar aqui. E hoje, em especial, né, estando com o conselheiro tutelar, a gente estava conversando fora do ar, altamente importante a presença do conselho tutelar para o processo educacional. E obrigada por nos dar esse espaço para falar um pouquinho das novidades da educação estadual para o ano de 2024, falar do início do ano letivo e dessas perspectivas novas para esse ano. Pois é, o nosso mestre, né, o nosso Luiz Melo, quando teve essa sacada de escolher o nome desse programa, Ponto de Encontro, né? E a gente vai proporcionar encontros de quem com quem. Certo. Então a gente às vezes tem aqui a segunda-feira dedicada a falar de saúde. Tem um médico que prescreve lá 20 sessões de fisioterapia, certo, mas nunca se encontra com esse fisioterapeuta. Perfeito. Então a gente às vezes proporciona encontro dos dois aqui, a gente avança sobre determinada pauta com ambos presentes aqui. Então de vez em quando tem uma equipe multidisciplinar aqui. E hoje eu acho que é a primeira vez que a secretária de Estado e um conselheiro tutelar se encontram no rádio. Não é não, José? É verdade. Eu queria dar boa noite aqui a todos os ouvintes, a Kleber, primeiramente a secretária, a Sandra. Obrigada. E agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, que é realmente essa troca de informações que a população precisa, entendeu? Eu posso falar muito aqui, eu vou falar, como eu falei aqui por fora do ar para ela, principalmente da minha zona, da Zona Oeste de Macapá. Mas aqui a gente está aqui para escutar a secretária, ela que tem realmente as informações mais importantes. E a gente como conselheiro tutelar, a gente está aqui para observar e dar a nossa contribuição aqui no debate. Eu vislumbro assim um ponto em comum, vamos lá, começando a bater esse papo com vocês dois, que eu acho que é uma coisa muito comum que a gente já percebeu, né, quando numa reunião lá de entrega das notas, né, plantão pedagógico, vocês chamam, sim, né? Aí o pai dá uma cobrada no professor, como que quisesse transferir o papel de educar, né, o papel de criar para esse professor. Da mesma forma, muita gente termina uma conversa com o filho dizendo: eu vou te levar para o conselho tutelar. Exatamente. Passa por aí, secretária? Passa um pouquinho. Eu sou de escola, né? Eu assumo algumas frentes administrativas, mas eu sou de escola. Eu estava até em 2022 no Gabriel Café, o antigo CCA, que ninguém mais aceita ser chamado CCA e Gabriel Café, né? Criou personalidade. E eu estava trabalhando com ensino médio, e a gente vê. E eu acredito que seja também o ponto de vista do José, os pais, eles acompanham muito os alunos ali na pré-escola, no ensino fundamental, anos iniciais, até os 10 anos. Aí começa o ensino fundamental, anos finais, a partir ali dos 11, 12 anos, a gente já vai dando independência, né? Para os filhos irem sozinhos. E quando chega no ensino médio, já não existe mais pai, não existe mais mãe para esse estudante que está ali, na maioria das vezes. Tem as suas exceções dos pais que acompanham, né? Mas a maioria das vezes é a escola, e somente a escola que tem que dar conta de tudo aquilo. E eu te falo isso por quê? Porque hoje a gente vê com os adolescentes, e eu estava enfrentando isso na escola, casos de mutilação, né? Acho que os alunos... Automutilação, automutilação, né?
se fazendo, a gente vê casos de drogas, sexualidade muito presente, que é o momento que esse adolescente ele está em formação, né, de personalidade, aquele ser humano está se desenvolvendo e ele não tem essa presença da família aqui. E a gente tem um outro fator também, a própria desestruturação familiar, né? Estudantes, alunos que moram com o avô, com a avó, com o tio, com a tia. E isso é a transferência para a escola. Esse aluno ele não tem esse acompanhamento. E isso faz uma diferença imensa dentro do processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque o professor, nós passamos ali com eles 4 horas de tempo. Agora que a gente está expandindo, fica 8 horas, 7 horas. Mas esse tempo, ele não é suficiente e principalmente não é o papel do educador, da escola, do pedagogo, do profissional da educação, ele dá outros encaminhamentos para aquele cidadão, né? Tem coisas que é a família que precisa estar junto, ele precisa do apoio emocional da família. Eu acho que é fundamental o apoio emocional da família, que faz uma diferença considerável, e hoje a gente ainda vê uma fragilidade muito grande nos adolescentes, e diferente da nossa infância, da nossa juventude, da nossa adolescência, hoje uma fragilidade, né, uma dependência emocional, uma fragilidade emocional que causa a automutilação, que causa a depressão, os casos de suicídios muito frequentes entre os adolescentes. Uma coisa que a gente só via pelo noticiário, nos filmes policiais americanos, que são os franco-atiradores, uma realidade que passou a fazer parte aqui do noticiário brasileiro. Kleber, o que a secretária está falando, está havendo uma transferência de responsabilidade, na verdade, nisso aí. Infelizmente, às vezes a família transfere tanto para a escola quanto para o conselho tutelar, mas a responsabilidade que é dela. Nós ali estamos para orientar, cuidar, observar essas crianças, esses adolescentes, mas tem certas responsabilidades, como a secretária falou, que são dos pais. E precisa ser dos pais, precisa ser familiar. A escola, o educador. Então a gente tem que orientar, a gente tenta orientar muito lá no conselho os pais dessa importância, entendeu? Não transferir para os outros a responsabilidade que é sua. Ele começar a assumir, porque essas crianças precisam, essas crianças estão muito abandonadas. O conselheiro tutelar, o José Dias, é agente de saúde, né, por formação, é servidor público. Sim, servidor público. Eu acho que interessante esse cruzamento. A secretária falou sobre sexualidade. A gente lembra do ruído que teve com a vacina do HPV, que se mostra eficaz quando a vacinação acontece na adolescência. E, a despeito de qualquer discussão política ou ideológica, tem muito de desinformação, não é, José? Muito. A gente passa por essa dificuldade aqui no município, no nosso estado em si, né? Tem pelo lado social, que a secretária está falando, então muita falta de informação, muita desinformação, na verdade. Então nossas crianças são carentes, ainda mais que tem áreas de ponte, área de vagado, olha o que a gente está passando agora. Vulnerabilidade social muito grande, muito grande. Infelizmente a gente ainda passa por isso, a gente tenta fazer o nosso melhor, tudinho, a gente conta muito com a secretaria, a gente conta muito com as coisas, porque a gente, infelizmente, se não tem informação de um lado que precisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Nesse sentido, entendeu? Antes a gente tinha aquelas recomendações, né? Outro dia, nesse negócio de novelas que são reprisadas, né? Aí tinha alguém que chamava a atenção para isso. A recomendação era não aceitar bala de estranho, né? Bombom, né? Uma bala, que teve uma época que isso aí virou uma ameaça terrível. Mas as ameaças hoje são digitais, conselheiro. Fala pra gente. Sim, exatamente. Hoje em dia a criança, infelizmente, esse processo de internet, esses tipos de coisas, das redes sociais, as crianças têm acesso, infelizmente, a tudo. As crianças e adolescentes têm acesso a tudo e é muito difícil. Isso tem que ser mais estudado, tem que ter mais campanha, mais orientação, porque é muito difícil hoje você também. Como você vai proibir essa criança de não ter certo tipo de acesso? Ele abre um celular e tem acesso a tudo. Aliás, no Rio de Janeiro deu um quiprocó esses dias também. A Prefeitura do Rio baixou uma portaria lá proibindo o uso de celular na rede pública no Rio de Janeiro. Claro que salvaguarda algumas exceções, como por exemplo, crianças atípicas que precisavam de algum tipo de auxílio ou na hora
na hora do intervalo, né? O recreio que tem. Sim. A senhora falou dos adolescentes, adolescente já não gosta mais que chame recreio, é intervalo. Intervalo. Professora Sandra, secretária, fala pra gente então, qual a visão da CED sobre essa questão, as ameaças digitais? O que a gente, eu acho que o José tocou num ponto sobre a questão das redes sociais. O que eu percebo enquanto mãe, enquanto profissional da educação, que eu estou nessa fase enfrentando, né, também a adolescência com os meus filhos, que o uso ele precisa ser controlado. Na verdade, não o uso ele não é maléfico, né? É necessário ter o conhecimento tecnológico, mas o que está acontecendo dentro da nossa sociedade? O uso sem controle por parte dos pais, por parte da família e às vezes até por parte da escola. Então o controle, o uso controlado, o uso pedagógico, o governador sempre fala isso, que a gente tem que usar pedagogicamente. O celular é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de aprendizagem altamente rica. Aqui você tem informações instantâneas. A gente está com alguma dúvida, a gente joga aqui e de repente você tem aquela informação. Então o uso pedagógico, o uso com sabedoria, com planejamento organizado, ele vai fazer a diferença. O grande ponto é que não tem esse controle, principalmente por parte das famílias. Hoje a gente vê a criança já pequena ali, com 1 ano, 2 anos, já está manipulando o celular. A gente vê que o adolescente passa a noite toda com o celular. É um uso descontrolado. Então, o que é difícil hoje, que eu percebo para as famílias, ter esse controle por parte da família para o adolescente. Às vezes o adolescente ele até quer o controle. Às vezes ele chega e diz assim, eu preciso entrar numa rotina, eu preciso ter um comando, mas a gente não está sabendo dar esse comando, as famílias não estão sabendo. Eu vejo muito isso, esse contato com o adolescente, a questão das regras. E que regras são essas? Os limites. Que limites são esses? Eu penso que um dos grandes hoje, mas das grandes dificuldades é estabelecer esses limites. Porque a gente acaba pensando assim, vou estabelecer limites para o adolescente, para a criança, ele pode ficar com algum trauma, ele pode ficar sofrendo com algum tipo de problemas lá na frente. Ao contrário, ele quer esse limite. O limite ele é saudável, né, para que a gente possa se controlar, para que a gente possa se organizar. É saudável para o ser humano. E eu vejo muito isso dentro das escolas e também percebo isso enquanto mãe, que às vezes até os meus filhos, eles, mãe, quando eu coloco um limite, aí eu digo assim, olha, tá vendo? Né? E a gente vai nesse contato, porque a gente... E aí eu vou falar quanto mulher agora, né? A gente assume papéis dentro da sociedade quanto mulher que às vezes a gente fica se cobrando depois. Poxa, eu não dou tanta atenção para o meu filho e quando eu vou dar atenção, eu vou colocar esse limite. Às vezes a gente fica nessa reflexão, eu fico nessa reflexão também enquanto mãe, enquanto mulher, né? Poxa, eu fiquei ausente e agora? O que eu vou fazer com ele? Mas a gente tem que entender que o limite ele é saudável para o ser humano e principalmente para o ser humano em formação. Bom, Kleber, só complementando aqui, a secretária foi muito cirúrgica no que você falou. A gente às vezes só fala do adolescente não saber. Os pais também, os familiares, não estão sabendo orientar esses adolescentes. Então as políticas públicas, as orientações, elas têm que ser nos dois sentidos. Tanto no adolescente saber o que ele pode, o que ele não pode, mas principalmente o familiar, o responsável, saber orientar, que também não está sabendo orientar. A gente percebe isso. Eu percebo muito isso enquanto profissional da educação, que a gente chama o pai e o pai diz assim, agora, mas professor, o que eu vou fazer com esse menino? O que eu tenho que fazer? A gente tem que basicamente, que às vezes até ensinar. Olha, não, pai, você tem que colocar limites, você tem que colocar o filho para fazer o seu dever de casa, o filho para ter as suas tarefas domésticas também. Isso é saudável, ter a responsabilidade desde muito pequeno, porque nós viemos disso, né? Nós viemos disso. A gente reparava os nossos irmãos menores, a gente tinha os nossos deveres em casa, né? Olha, hoje é o dia de limpar a casa, hoje é o dia de lavar louça. Então isso é normal e nós estamos aqui. Então o ser humano ele precisa disso, ele precisa ser orientado, né? Eu acho que o estabelecimento de regras ele vai muito para essa orientação também. Deixa eu só atualizar a nossa audiência. Se você entrou no carro agora, né, ligou o rádio do carro, não reconheceu a voz, né, dos nossos convidados, eu estou recebendo aqui no programa hoje, nesse bloco dedicado ainda a falar de volta às aulas, a secretária de Estado da Educação, a professora Sandra Casimiro, está acompanhada aqui do conselheiro tutelar da Zona Oeste, o José Dias Paes Neto. Secretária, volta às aulas, né? A gente teve hoje o anúncio
de uma prorrogação da data que estava anteriormente marcada para a próxima segunda-feira da rede pública estadual. Exatamente. Obrigada pelo espaço para a gente estar orientando, né, os nossos ouvintes, os familiares dos nossos estudantes. Realmente nós tivemos a mudança, nós iríamos retornar primeiramente no dia 17, depois nós mudamos para o dia 19 e agora nós estamos mudando para o dia 26. Por que essa mudança, Kleber? Nós começamos ontem eu comecei logo muito cedo a receber muitas demandas pelo celular de diretores informando que muitos alunos também foram atingidos, né, pelas chuvas que estão acontecendo, alguns estão desabrigados, outros com as casas também alagadas. Isso ou gente reclamando que as férias foram curtas. Não sei, então, não sei, pode até ser, mas as reclamações que eu tive foram nesse sentido, né? E a gente entende isso porque nós estamos também com uma escola servindo de alojamento e todos os dias o número de desabrigados ele está aumentando. E para além disso, a gente também estava socorrendo os outros. Quando nós vimos, nós estávamos também com profissionais da educação, também dentro desse processo, também sendo vítimas, né, dos alagamentos. E aí isso me preocupou muito. Aí eu reuni com a nossa equipe ontem, fizemos uma pesquisa dentro da rede estadual, caminhamos, né, pelo contato telefônico. Os nossos técnicos entraram em contato com os diretores e assim a grande maioria pediu, né, para que a gente pudesse fazer essa transferência para o dia 26. Assim nós atendemos, vamos iniciar efetivamente no dia 26 de fevereiro. Aí eu espero não mudar mais essa data, né, porque a gente trabalhou tanto para a gente iniciar logo após o carnaval, diminuindo os sábados letivos para ter mais produtividade durante, né, os dias da semana, os dias úteis, né, de segunda a sexta. E agora a gente tem isso, mas eu acredito que a gente vai conseguir realmente no dia 26 iniciar o ano letivo na rede estadual. No ano passado a gente acabou tendo lá, eu acho que 2 ou 3 calendários diferentes, escolas que estavam em obras, né, acabou tendo um calendário diferenciado, né? Em obras e também o período de greve, né, que também prejudicou. Então nós estamos ainda, né, também. A gente vai iniciar no dia 26 agora e no dia 4. As escolas que não tiveram greve já iriam iniciar no dia 17, agora passou para o dia 26. E as escolas que aderiram à greve, que os profissionais aderiram à greve, elas vão iniciar no dia 4 de março. Também, mas aí o calendário também do dia 4 não foi afetado ainda, né? Uhum. Eu espero que não seja. Eu lembro no comecinho da sua gestão, a pergunta que não queria calar, a gente inquiriu, a senhora inquiriu, né? Que expressão, a gente perguntou algumas vezes, queria esclarecer com a senhora o processo que foi de ensino-aprendizado, né, como vocês costumam falar tecnicamente, foi bastante prejudicado pela pandemia, o período de ensino à distância, e que isso resultou num decréscimo, né, e a partir de 2023 teve o perrengue da greve. Mas e agora? O que se projeta para 2024? 24, né? Com projetos que nós fortalecemos no ano passado, nós recebemos a rede estadual já com muitos projetos exitosos realizados pelos nossos colegas, né? Pelos profissionais da educação, a exemplo a Central do Enem, que é um sucesso e a gente fortaleceu ainda mais. Aulão, hein? O aulão do Enem, muitos alunos agora sendo aprovados, notas de redação nós conseguimos duplicar, né, esse sucesso da Central do Enem, escolas aí dando show, e aí a gente vendo que a escola pública dá certo mesmo, né, que os profissionais da educação eles estão fazendo realmente a diferença na vida desses estudantes. Para além disso, a FECEAP, né, que também foi um grande sucesso ano passado, e aí diante de tudo que nós conseguimos realizar no ano passado, por exemplo, Feira de Ciências, nós saímos de 77 projetos em 2022 para 121 projetos. Aí o que nós temos de novidade para esse ano dentro da FECEAP? Nós vamos lançar um edital de iniciação científica, que são para as salas de iniciação científica dentro das nossas unidades de ensino. Por quê? Porque nós percebemos que o Estado precisa fomentar isso. Nós temos alunos, pesquisadores e professores orientadores, só que eles não têm nenhum tipo de ajuda por parte da secretaria para fomentar essa pesquisa. Como é que eles estavam fazendo essa pesquisa? Com coletas, com rifas e tirando do próprio salário. E aí esse ano agora a gente vai lançar agora já em março esse edital. Esse edital vai financiar 20 salas de iniciação científica e esses projetos já estarão vinculados à Feira de Ciência.
E aí a gente quer fomentar isso no estado todo. A nossa meta para esse ano, e isso vai muito também dentro disso que nós estávamos falando aqui, de trazer o aluno para dentro da escola, de trazer esse estudante para que ele se sinta produtivo. É o aluno pesquisador, é o aluno que está desenvolvendo pesquisa. Outro ponto importante esse ano, jogos escolares. Nós saímos de 2022 de 1.800 para 6.000 alunos em 2023. Inclusive a marca GEBS, né? Exatamente. E os nossos alunos, eles foram para Brasília, eles foram participar de campeonatos nacionais e trouxeram muitas premiações para o estado do Amapá. Esse ano o nosso objetivo é ter todos os 16 municípios com estudantes participando dos jogos escolares. Ano passado nós conseguimos 14, 6.400 de 14. Esse ano a meta é todos os 16 municípios. Aí estamos organizando também um projeto de recomposição de aprendizagem, em especial para os alunos dos anos finais, do 6º ao 9º ano, que a gente deve lançar agora em março. Esse projeto, ele vai... Eu falo muito. Esse projeto, ele vai... Estou olhando o cronômetro aí. Fortalecer essa lacuna que você falou especificamente, né, da aprendizagem, desse período que ele ficou fora. E para além disso, que aí depois eu vou ter que vir aqui tratar disso, a educação de tempo integral. Perfeito. A gente vai voltar à educação de tempo integral com itinerário formativo, exatamente, profissional. Nosso tempo já encerrou. Passou na nossa live aqui teu colega, conselheiro Nicola Pereira, te saudou e disse que o colegiado da Zona Norte também estava em reunião em algumas escolas da nossa jurisdição, diz ele. Um grande conselheiro. Obrigado, viu, obrigado. José? Eu que agradeço pela oportunidade. Saudar a sua companheira que está lhe acompanhando, como é o nome dela? Nara Almeida. Nara, obrigado por ter vindo. Secretária, muitíssimo obrigado por ter vindo, tirar um tempinho na sexta-feira para vir aqui. Mas obrigado mesmo. Vai começar a Voz do Brasil, senão eu vou pagar multa aqui, não quero. Um abraço, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Um abraço também.